Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, então, na nossa aula de hoje. Espero que nós façamos grandes progressos na aula. Na verdade, essa nossa aula de hoje não é muito novidade para vocês, tá? É um conteúdo que a gente já deu umas pinceladinhas aí em outras séries, no 6º, no 7º ano, e agora a gente está revendo esse conceito, que é o conceito de possibilidades. Se vocês quiserem me acompanhar, páginas 140 a 145, certo? Então, vamos lá. Possibilidades. O que significa possibilidade, gente? Possibilidades, falando no conceito matemático, são os resultados possíveis de ocorrer em uma situação. Ou seja, é algo que pode acontecer, mas não é certeza, certo? Então, toda vez que falar de possibilidades, é aquilo que pode acontecer em determinada ocasião. Por exemplo, quando dizemos, pode ser que chova hoje. Há uma possibilidade de chuva, certo? Mas não é certeza que vai chover. Certo? Entenderam o conceito da possibilidade? Pode ser que chova, mas não é certeza que isso ocorra. Só um minutinho. Esse povo atrasado. Bom dia. Então, vamos lá. Então, como a prof falou, possibilidades é a chance, né? É o resultado possível de que algo aconteça, como no caso da chuva. Outro exemplo que é fácil de imaginar é quando a gente joga uma moeda para cima. Quantas possibilidades eu tenho de como que ela pode cair, né? No caso da moeda, a gente tem duas possibilidades. Ou ela vai cair no cara, ou ela vai cair coroa. Só um minuto. Voltando. Então, nós temos duas possibilidades. Ou cara ou coroa no lançamento de uma moeda. Aí a prof colocou aqui para vocês, cara seria a esfinge da República, né? Ou homenageado, que é essa parte. E a coroa seria o lado do valor, tá? Então, gente, esse assunto que nós vamos estudar hoje, o estudo das possibilidades matemáticas, está ligado à análise combinatória, que tem grande aplicabilidade no cotidiano, abordando diversos campos de estudos, como a programação de computadores, realização de experiências, biologia molecular, estatística, economia, para o bom funcionamento de uma empresa, estudos lógicos, entre outros aspectos. Então, esse conceito é muito utilizado. Alguém pode estar perguntando, mas o que é análise combinatória, né? Então, a análise combinatória, gente, é uma área da matemática que estuda os métodos e técnicas para resolver problemas relacionados à contagem. Por exemplo, tem um grupo de coisas, eu quero fazer uma relação entre os elementos que eu tenho nesse grupo. Então, ali, a gente pode calcular as possibilidades, a probabilidade de um evento acontecer, combinações de lógica matemática, entre outros aspectos, tá? Então, isso aqui, então, as possibilidades faz parte desse campo de estudo da matemática. Vocês vão ter um estudo mais aprofundado a respeito desta área lá no ensino médio, tá? Mas a gente já começa a ter uma noção aqui no ensino fundamental. Então, vamos lá. Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Esse princípio, gente, é uma forma que a gente tem de resolver exercícios que apresentam a questão da possibilidade. Mas antes de entrar especificamente no princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, alguns ainda falam princípio da multiplicação, a prof vai trazer outra estratégia para vocês, tá? Que também pode ser utilizada para a resolução de exercícios com esse contexto. Então, vamos lá. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um único preço. No lanche estão inclusos
incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíche: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher 2 tipos: um suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, existem 4 opções: o cupcake de cereja, o cupcake de chocolate, o cupcake de morango e o cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, nós vamos ter várias possibilidades de escolha de lanche, certo? Então, vamos ver como que a gente faria para resolver isso usando diagrama de possibilidades, tá? Então, vamos ver lá. Então, primeiro a gente traz lá os nossos 3 tipos de sanduíches oferecidos: o hambúrguer, o vegetariano e o cachorro-quente. Esses 3 lanches podem ser combinados com 2 bebidas, né? Então, vamos ver as nossas 2 bebidas: o suco de maçã e o guaraná. Então, eu posso pegar hambúrguer com suco de maçã ou hambúrguer com guaraná. Posso pegar o sanduíche vegetariano com suco de maçã ou com o guaraná. E a mesma coisa acontece aqui no cachorro-quente, certo? Então, ó, agora nós temos aqui as sobremesas. São 4 sobremesas. Então, eu posso pegar um hambúrguer com o suco de maçã e um cupcake de chocolate, de baunilha, tá? Mas eu também posso pegar o hambúrguer com o suco de maçã e o cupcake de chocolate. A mesma coisa, posso pegar o hambúrguer, o suco de maçã e o cupcake de cereja. E também posso pegar, outra opção seria pegar o hambúrguer, o suco de maçã e o meu cupcake de morango. A mesma coisa acontece se eu escolher o guaraná. Posso pegar esse hambúrguer com o guaraná e qualquer uma dessas opções de sobremesa. Isso repete nos 3 tipos de lanches que eu posso escolher. Então, contando as possibilidades que a gente tem, a gente vai contar aqui os resultados. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Só com nesse primeiro caso. Mais 4 aqui. Então, eu tenho 4 aqui, mais 4 possibilidades aqui, mais 4 aqui, mais 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui. Ou seja, eu tenho 8, 12, 16, 20, 24 possibilidades de escolher o meu lanche, né, de formas diferentes. Então, esse método aqui que a gente usou, a gente chama de diagrama de possibilidades, tá? E também existe um outro método, que é o método da árvore, né, de possibilidades, que a prof vai mostrar num outro exercício ali para vocês, tá? E além desse diagrama de possibilidades, gente, ou da árvore de possibilidades, a gente pode usar o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo. De que maneira? Então, vamos voltar aqui, ó. Nós temos quantas possibilidades de sanduíche? Quantas alternativas de sanduíche, gente? 3. Quantos tipos de refrigerantes, de bebida eu tenho? 2. E quantos tipos de sobremesa? 4. O princípio multiplicativo diz o seguinte, que eu fazendo o produto entre essas possíveis, né, entre essas opções que eu tenho, eu vou determinar a minha quantidade de possibilidades. Então, vamos ver se é verdade. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. Ou seja, nós temos 24 possíveis composições de um lanche. Viu que simples? Esse método aqui, ó, do diagrama, ele é fácil quando você tem poucas opções. Agora, quando você tem muito mais opções ou dados no seu problema, acaba ficando difícil usar esses recursos. Então, aí que entra o quê? O princípio multiplicativo ali para a gente descobrir as possibilidades. Vamos ver mais um exemplo, porque essa matéria ela acaba se facilitando nos exercícios, conforme a prof vai resolvendo aqui com vocês, né? O jeito mais simples de explicar é fazendo um exemplo. Então, o nosso segundo exemplo diz o seguinte:
No meu aniversário, ganhei 2 saias e 4 blusas. De quantas maneiras diferentes posso me vestir com esse presente? Então, nós vamos fazer aqui, para resolver esse exercício, nós vamos usar o diagrama de árvore, tá? Então, como assim diagrama de árvore? Então, vamos pensar lá. A prof tem 2 saias, então vou colocar aqui, ó, saia 1, e eu tenho... Deixa eu pôr mais para baixo aqui. E eu tenho a saia 2, certo? E eu ganhei quantas blusas, gente? Ganhei 4 blusas. Então, esta saia 1, eu posso vestir com a blusa 1, deixa eu colocar B1. Eu posso vestir com a blusa 2, e eu posso vestir com a blusa 3, e também posso vestir com a blusa 4, certo? Mas eu tenho a saia 2. A saia 2, eu também posso vestir com a minha blusa 1, com a minha blusa 2, com a minha blusa 3 e também posso me vestir com a minha blusa 4. Aí o exercício nos pede de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho saia 1, blusa 1, certo? É uma possibilidade. Eu vou ter saia 1, blusa 2, 2 possibilidades. Também tenho saia 1, blusa 3, 3 possibilidades. Saia 1, blusa 4, 4 possibilidades. E aqui, saia 2, blusa 1, saia 2, blusa 2, saia 2, blusa 3 e saia 2, blusa 4. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir usando esses presentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 maneiras diferentes. Certo? Ou usando o nosso princípio multiplicativo. Um número de objetos que eu tenho, né? De itens que eu tenho quantas saias? 2. E eu tenho quantas blusas? 4. Multiplicando o produto entre as minhas alternativas é igual à quantidade de possibilidades que eu vou ter. 2 vezes 4, 8. Simples assim. Viu que fácil? Tranquilo, né? Então, possibilidades é isso, gente. É a combinação, né? É o total de combinações que eu posso ter em determinada condição. Então, esse aqui é o nosso diagrama de árvore, tá? Como eu disse para vocês, assim como o diagrama que a gente viu antes aqui, ó, o diagrama de possibilidades, que é bem parecido com o de árvores, né? Que aqui a gente envolve desenhos. O diagrama de árvores também vai ser fácil de se usar quando eu tiver poucos valores, né? Poucos elementos que estão envolvidos no problema. Mas a partir de que eu tenha 3, 4, 5, 6 elementos diferentes, né, em quantidades maiores também, vai ficar difícil de eu fazer a minha testagem aqui, né? Pensa se eu aumentasse aqui 2 pares de sandálias, por exemplo, né? Então, a minha árvore ia ficar muito maior, tá? Ia dar muito mais trabalho de fazer. Então, vamos lá, mais um exemplo. O exemplo 2 diz o seguinte: Daniela lança uma moeda honesta 2 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Então, o que é uma moeda honesta, gente? Uma moeda honesta é uma moeda que está em equilíbrio, tá? Que ela tem de um lado cara e do outro lado coroa. Então, ela está equilibrada. Então, para nos facilitar aqui a nossa resolução, nós vamos chamar cara de K, tá? E coroa de C, ok? Então, para resolver esse aqui, nós vamos fazer um diagrama de árvores. Nós temos 2 lançamentos, né? Ela lança uma moeda honesta 2 vezes. Então, no primeiro lançamento, qual que é a possibilidade que a nossa amiga Daniela tem de conseguir? A gente já viu lá no primeiro exemplo, né? Pode sair cara ou pode sair o quê? Coroa, certo?
Uma dessas duas, cara ou coroa. Agora, no segundo lançamento, o que pode acontecer? No segundo lançamento, também pode sair cara ou pode sair o quê? Coroa. Nessa aqui, também pode acontecer sair cara ou sair coroa. Então, quais as possibilidades que ela tem dessa sequência? Então, nós vamos ter aqui cara e cara, pode sair duas caras, né? Uma no primeiro e uma no segundo. E pode cair também o quê? Cara e coroa, certo? E na segunda aqui, eu posso ter no primeiro coroa e no segundo cara. E aqui pode sair coroa no primeiro e coroa no segundo. Então, quantas possibilidades ela tem da sequência? Uma, duas, três, 4 possibilidades. Certo? Ou usando o nosso princípio multiplicativo, na primeira, ela tem quantas alternativas? Duas, né? E na segunda, quantas alternativas? Duas também, né? Duas jogadas, duas possibilidades. Então, 2 vezes 2, 4 possibilidades. Certo? Viu que simples? Bem fácil, né? E se ela jogasse 3? Ia aumentar mais uma vez aqui. Então, ia dar cara, coroa, tal, 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 tá? Se ela tivesse mais uma jogada, ia aumentando para cada vez e aumentando a quantidade de possibilidades que ela tem. Certo? Então, vamos lá para o exercício 3. Quantas sílabas de duas letras diferentes podem ser formadas usando as consoantes M, N e P e as vogais A, E, I, O e U? Então, vamos resolver isso aqui usando o primeiro diagrama de árvore. Então, nós temos as letras, as consoantes M, né? Nós temos a consoante N e nós temos a consoante P. Então, com M eu posso juntar A, eu posso juntar o E, eu posso juntar o I, eu posso juntar o O e eu posso juntar o U. Certo? Então, eu formei aqui. Qual sílaba eu monto aqui? Ma, me, mi, mo e mu. Certo? Com o N, a mesma coisa. Eu posso juntar o meu N com A, com E, com I, com O e com U. Então, eu teria qual sílaba? Uná, une, uni, unó e o nu. E também isso pode acontecer com quem? Com o P. O P com o A, o P com o E, o P com o I, o P com o O e o P com o U. Então, nós vamos ter lá a sílaba pá, P, pi, pó e pu, certo? Então, quantas possibilidades eu tenho de formar sílabas usando essas 3 consoantes e essas 5 vogais? Então, eu tenho aqui, ó, 5 na primeira, mais 5 na segunda, mais 5, deixa eu pôr aqui, 5 na terceira. Ou seja, nós vamos ter 15 possibilidades de formação de sílabas. Então, 15 possibilidades. Usando o princípio multiplicativo, ou fundamental da contagem, a gente teria o quê? Quantas consoantes, gente? 3. Quantas vogais? 5. 3 vezes 5, 15 possibilidades. De forma simples e prática, certo? Vamos lá, mais um exercício. Quantos números naturais de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Então, quantos números naturais de 3 algarismos?
Então, observe aqui, já vai ficar um processo mais difícil para a gente fazer no esquema de árvore, né? Então, nós vamos usar aqui o princípio multiplicativo, interpretando o nosso problema da seguinte maneira. Então, nós queremos números naturais de 3 algarismos. Então, nosso número vai ter unidade, dezena e centena, certo? Unidade, dezena e centena. São 3 algarismos, ocupando essas 3 ordens. Então, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos são possíveis? Então, para pôr na dezena, gente, quantas opções de números eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, certo? Para pôr na casa das dezenas, quantas opções de números eu tenho? Mudou? Não mudou, porque eu não tenho nenhuma restrição. Então, não está falando assim, que não repita os valores. Então, como não está dizendo, especificando nada, eu tenho quantas opções para dezena? 6 também. E para as unidades, a mesma coisa. Então, eu também tenho quantas opções de algarismo para a unidade? 6. O resultado da multiplicação entre esses 3 valores é a quantidade de possibilidades de formar números que eu vou ter aqui com 3 algarismos, tá? Então, vai dar 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar 216. Então, quantas possibilidades eu tenho de formar, quantos números naturais eu posso formar com 3 algarismos usando esses números? 216 números diferentes um do outro, certo? Então, vamos colocar aqui, maneiras. Entenderam? Esse aqui? Bem fácil, né? Agora, gente, se o meu exercício falasse assim, que não se repita, que os números não podem se repetir, tá? Então, deixa eu fazer aqui do lado para você. Não é o exercício, mas já vou trazer. Então, eu quero também eu quero saber quantos números de 3 algarismos eu posso formar com esses mesmos algarismos, sem que eles se repitam. Então, na primeira possibilidade, aqui, ó, no primeiro, eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que um deles não pode se repetir. Então, qual a alternativa de número sobrou para mim? Né? Por exemplo, se o 6 foi aqui, o primeiro número, então eu não posso mais usar o 6 aqui. Então, quantos números sobraram para mim? Sobraram 5 números, ok? Agora, não pode repetir também na unidade. Então, quantas possibilidades que eu tenho para girar aqui na unidade? 4. Aí, para saber quantos números eu posso gerar sem que esses algarismos se repitam, é só a gente multiplicar. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120 números, né? 120 números diferentes podem ser formados a partir desse conceito, com esses 6 algarismos sem que eles se repitam. Viu como é diferente? Então, sempre tem que estar cuidando o detalhe, se o exercício pede que se repita ou não os algarismos, certo? Então, deixa eu... Aqui, sem repetição. Deixa eu colocar aqui, ó. Sem... de algarismos. Certo? Agora lá, o 5. Com os dígitos 2, 5, 6 e 7, quantos números pares podem ser formados por 3 dígitos distintos ou não? O que significa dizer distintos ou não? Que tenham repetições ou que não tenham repetições, tá? Então, quando são distintos, é quando não tem repetição desses algarismos. Não posso ter o mesmo valor em 2 ordens diferentes, tá? E quando falou não, pode ser que eles podem se repetir. Então, gente, para nós resolver isso aqui, nós temos que observar o seguinte. Nós queremos números pares. Então, primeiro, para um número ser par, o que acontece? O número que vai estar o algarismo das unidades tem que ser um número par, né? Então, aqui tem que ser um número par. Então, quantas são 3 ordens? Já vou pôr aqui.
Quantos pares pode ser formado? 3 dígitos. Isso, 3 ordens. Então, ó, quantos números eu tenho que são pares aqui entre esses 4 números que eu tenho? Eu tenho o 6 e o 2. Então, quantas possibilidades de par eu tenho? 2 números, certo? Então, eu vou colocar o 2 aqui. Agora, na centena, quantos algarismos? Eu vou fazer o primeiro que se repete, tá? Quantos números eu tenho para pôr aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Beleza. Quantos números eu tenho para pôr na segunda ordem? 1, 2, 3, 4 também. Por quê? Não me importa se eles vão repetir ou não. Só não pode acontecer de mudar aqui no final. Por quê? Porque eu só tenho 2 que são pares. Se eu colocar 4, daí eu vou ter números ímpares também, certo? Então, aqui também é 4. Agora, para descobrir a quantidade de números a serem formados, nós vamos fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui, quando eles estão se repetindo. Agora, vamos fazer aqui quando são distintos. Então, mesma coisa, o nosso número tem que ser par, né? Mesma condição. Então, aqui, quantos algarismos para que seja par esses números nós temos? 2, que é o 2 e o 6. Quantas opções de números agora, gente, eu tenho? Se eu coloquei aqui 2 números já, então, quantos que sobraram para eu usar nesta ordem aqui? Vai 1 aqui, né? Então, eu vou ter, ou se eu tiver o 6 aqui, eu posso ter o 2 aqui. Se eu tiver o 2 aqui, eu posso ter o 6 aqui. Então, tirando um número par, vai sobrar quantas possibilidades para a minha centena? Vai sobrar 1, 2, 3 algarismos, tá? Porque só não pode repetir o mesmo, né? Então, eu vou ter 3 algarismos para a primeira opção aqui, para a casa das centenas. Se eu usei 3 algarismos aqui, quantos algarismos eu vou ter para a dezena? Somente 2 algarismos, tá? Por quê? Porque eu já usei 3 diferentes aqui, tá? Então, 2 aqui e 2 aqui, que são os nossos pares. Então, para a gente descobrir quantos números pares, sem que haja repetição, o que eu tenho que fazer? Multiplicar. Então, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então, eu consigo formar 12 números diferentes, um do outro, todos pares, sem repetir nenhum dos meus algarismos. Então, aqui são distintos, tá? Algarismos distintos. Para a gente terminar, só mais esses 2 aqui, tá? Bem simples. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas pode o homem fazer sua refeição? Já pensou a gente fazer aqui o nosso diagrama de árvore? Vai ficar enorme, né? Então, nesse caso, gente, como a prof falou, para facilitar, a gente vai usar o quê? O princípio multiplicativo, tá? Ou o princípio fundamental da contagem, que diz o quê? Que a gente, para descobrir o total de possibilidades, multiplica as opções que a gente tem no cardápio. Então, quantas opções de carnes eu tenho? 8 pratos distintos de carne. Então, 8. Quantos tipos de sobremesa? 5 pratos diferentes de sobremesa. 5. Então, a quantidade de possibilidades de montar o seu prato que o cliente vai ter vai ser o produto entre essas opções que ele tem. 8 vezes 5, 40 possibilidades diferentes. Certo? E o nosso último exemplo, bem simples também. Na sorveteria Tudo de Bom, tem 9 sabores de sorvete. Márcia quer compor um sorvete que tenha 3 bolas. De quantas maneiras diferentes Márcia pode montar o seu sorvete? Então, ó, 3 bolas desse formato aqui, tá? Então, no primeiro caso, ele não tá falando que a Márcia não quer sabores iguais no sorvete. Porque, ó, se eu colocar aqui, ó, creme, morango e creme, eu já montei de uma forma diferente, né? Do que eu colocar creme, morango e chocolate. Também posso pôr morango, creme e creme. Também já é uma outra possibilidade, certo?
Então, como está especificando que ela não quer que repita os sabores, então, de maneiras diferentes, a Márcia vai poder montar esse sorvete dela. Então, pensa comigo. Quantos sabores ela tem para montar aqui na base? O primeiro, 9, certo? Para a segunda bola, ela também vai ter 9 sabores, continua tendo os 9. E para a terceira bola, ela também vai ter quantos sabores? 9, tá? Então, quantos tipos possíveis, quantas maneiras possíveis a Márcia pode fazer, montar o sorvete dela, gente? Ser 9 vezes 9 vezes 9. Então, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Então, a Márcia, repetindo os sabores, ela pode combinar isso no seu sorvete, né? De 729 maneiras diferentes, tá? Maneiras diferentes. Já pensou? Dá para comer, vixe, comendo um sorvete por dia, praticamente 2 anos, né? 2 anos de sorvete sem repetir nem um dia a mesma montagem que você fez no dia anterior, certo? Agora, gente, se tiver uma especificação assim, a Márcia quer montar o sorvete dela com 3 bolas, tá? Só que ela não quer que os sabores se repitam, tá? Então, como que vai mudar? Esse nosso esquema aqui mudaria. Então, para a primeira bola aqui, ela teria quantas opções de sorvete, gente? 9, certo? Então, 9. Como eu já tenho 9 opções na base, agora eu tenho que eliminar um sabor. Quantos sabores ela vai ter para a segunda bola? 8 sabores. Então, 8 possibilidades. E como eu já tenho 8 aqui, né? 9 aqui, eu tenho que tirar mais uma para a terceira bola, para que não se repita. Então, eu já tirei 2 sabores. 9 menos 2, 7. Então, para não se repetir nenhum sabor, então, vezes 7. Então, 8 vezes 9 é 72. 72 vezes 7. 7 vezes 2 é 14. Vai 1. 7 vezes 7, 49. Com 504 maneiras ou possibilidades, né? Diferentes de montar este sorvete. Também ela vai comer por mais de um ano, todo dia, um sorvetinho com sabores, 3 sabores diferentes, certo? Gente, então assim, vocês viram que é um conceito bem simples, né? Só tem que cuidar mesmo na questão da resolução. Ficou alguma dúvida? Alanis, alguém mandou alguma dúvida? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, gente, vamos lá. Tarefa, essa tarefa é para quinta-feira, dia 16/7, tá? Não vou deixar mais prazo, porque agora também já foi, né? Já ganharam até mais prazo para fazer o kit. Então, as páginas 141 e 140... 140... Perdão. Acho que coloquei errado aí. 141, 142, 143... até a 145, tá, gente? Aqui ficou E 145, mas é da 141 a 145. São 11 exercícios. Tudo no esquema que a prof mostrou ali para vocês, no sistema das possibilidades. Prof, qual o processo que eu uso? Gente, se o exercício não pedir para vocês usarem o diagrama de possibilidades ou processo pela árvore de possibilidades, faz o processo multiplicativo, né? O princípio multiplicativo, que é muito mais simples, tá? Só pegar as alternativas que você tem de cada situação e fazer o produto entre elas, tá? Então, diante de uma dificuldade, substitua o não consigo pelo eu vou tentar outra vez. Galerinha, é assim na nossa vida, né? Nunca podemos desistir no primeiro empecilho que a gente encontra. Ai, prof, eu li o problema ali, não entendi. Ah, não vou fazer porque eu não entendi. Não. Você tem que ler novamente. Se for necessário ler 10 vezes, tem que ler 10 vezes. Você não pode, gente. Não desista na sua primeira tentativa. Que eu tenho certeza que se você tentar, você vai conseguir. Ainda mais que vocês têm recursos para isso, né? Pede ajuda do pai, pede ajuda da mãe, pede ajuda da prof, que está aqui esperando, ansiosa para ajudar vocês. Vocês têm uma ferramenta muito legal na mão,
que traz uma biblioteca inteira para vocês, né? Uma gama enorme de conhecimento, que é o celular, a internet. Então, pesquisem. Não desista na primeira tentativa. Tente mais uma vez e mais uma vez. É errando que a gente aprende, tá? E isso é válido não só aqui para matemática, gente. Isso é válido para todos os campos todas as áreas da nossa vida, certo? Pessoal, espero que tenha, assim, foi uma matéria, né? Uma matéria simples, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda para a prof lá no WhatsApp, tá? Beijinho, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.